gente vai discutir hoje o texto War Making and State Making as Organized Crime, do Charles Tilly. Introdutoriamente eu vou falar um pouquinho sobre o autor, nessa nossa perspectiva de discorrer sobre quem a gente vai estar trabalhando, e em sequência a Aline vai começar a discorrer sobre a obra. Eu vou fazer as intervenções que a Aline me permitir. Pois bem, então o nosso autor, Charles Tilly, ele nasceu nos Estados Unidos em 1929, ele acabou falecendo no ano de 2008, aí vai fazer 10 anos que ele faleceu. Ele se formou na Universidade de Oxford e também em Harvard. Ele é formado em múltiplas disciplinas, ele é sociólogo, cientista político e historiador. E este texto que a gente vai trabalhar sobre ele é de 1985, que ele publicou na revista da Universidade de Cambridge. Ele se formou em 1950 e já em 58 ele finalizou seu PhD, e ele realizou esses estudos na Universidade de Harvard, onde fez o seu PhD, e ele era professor titular das universidades de Delaware, de Harvard e da Universidade de Toronto. Pois bem, o texto esse que a gente vai trabalhar, então, ele vai fazer uma relação, assim como várias outras obras que o autor tem, de um fato histórico do final da Idade Média ou do começo da Idade Moderna, com aspectos atuais relacionados às matérias que o autor trabalha. O autor tem várias e várias obras publicadas, vários artigos, e esse é um deles. Deixar aqui também exposto que existe uma versão traduzida do texto para o espanhol, que a gente vai fazer disponibilizar também, da revista de Relações Internacionais da Universidade Autônoma de Madrid, de 2006. Muito bem, a Aline fala, professor. Bom, então, ele fala no texto, assim, muitos detalhes da história, põe algumas situações, diferentes situações bem detalhadas, assim, e eu vou tirar alguns pontos, assim, que eu achei bem importantes na obra. Que o Estado ele cria as oportunidades na indústria de segurança, é um dos pontos, e que a gente tem um tipo de imagem de proteção dependendo da ameaça que sofre, que o preço que a gente paga pela segurança, o imposto, se é um preço justo, ele diz que é legítimo, que o Estado é legítimo por ser um preço justo que a gente paga. Bom, aí ele fala que Maquiavel e Hobbes reconhecem que os governantes organizam e monopolizam a violência. Aí ele dá exemplos que em tempos de guerra os administradores de estados, até em âmbito privado, contratavam bandidos para provocar confusão, os inimigos dele. Por isso que ele trata do crime organizado. Ele não fala especificamente como o crime funciona, mas a função do crime para o Estado. E aí tem um exemplo ali que no serviço real, mesmo os governantes ajudando os marinheiros, os soldados em guerra, eles saqueavam as casas da população civil, que era indiferente. Bom, aí aqui tem 4 pontos, 4 atividades que o Estado faz. O autor ele vai deixar bem claro que essa relação de defesa do Estado é o que faz com que o Estado se fortifique. O Estado ele busca estar expressando a sua defesa como um mecanismo para a existência, então eu preciso criar meios para me defender, e os meios para qual eu crio para me defender necessitam da acumulação de capital. Então o capital acaba tendo relação direta com a defesa, porque para que eu consiga me defender eu preciso acumular capital. Para que eu consiga permanecer me defendendo, eu preciso monopolizar a força, que é outro elemento muito importante que ele vai caracterizar no Estado. O Estado, ele vai trazer o exemplo do Estado francês de 1600, ele vai paulatinamente eliminando a capacidade que cada um tem de se autodefender e transpassando essa função para o Estado. O Estado, ele monopoliza a força, monopoliza o poder coercitivo, e as pessoas são obrigadas a se subjugar à força estatal, que vira uma força legítima. Então, para o autor, o Estado ele vai fazer basicamente 4 elementos, que é eliminar e neutralizar seus próprios rivais fora do seu território, principalmente os mais fortes,
Então, nesse mecanismo de defesa, o Estado acumula capital, ele cresce até o momento em que ele verifica que os seus adversários podem ser subjugados à sua força, então ele promove a guerra, e o que faz com que ele acumule para se defender o capital e depois, com o capital acumulado, faça a guerra. Esse é o war making, o state making, eliminar e neutralizar os seus rivais dentro do próprio território, então acumulando a força e gerando um exército para acontecer a guerra, depois que a guerra acaba e esse exército fica na mão do Estado, ele elimina o conflito interno. O exército é criado para defender o Estado na perspectiva externa, mas ele é utilizado como monopólio da força para fazer com que o Estado tenha mais força dentro do seu próprio território, eliminando os meios de defesa do próprio cidadão. Ele vai fazer isso internamente, então a proteção, que é eliminar e neutralizar os inimigos dos seus parceiros comerciais, e a extração, que é adquirir meios para as 3 atividades acima. Que para que ele consiga, então, fazer a guerra, aplicar a violência de maneira monopolizada, ele faz o acúmulo de capital. E o acúmulo de capital geralmente vai acontecer, segundo o autor, através de uma maximização do imposto. Então, as tarifas pagas pela população para viver em determinado Estado são que sustentam a força do Estado no campo da defesa, que depois vai sustentar o Estado no campo interno, mas o autor vai trazer que à medida em que as pessoas contribuem para que o Estado tenha capital, depois que o conflito acaba e o gasto com o conflito diminui, faz com que a arrecadação do Estado não diminua. Em momentos de crise, eu chamo mais dinheiro, eu demando mais dinheiro da população que paga. E depois que ela paga uma quantia elevada e ela aprende a pagar mais, eu não deixo de cobrar mais, eu continuo cobrando para que eu consiga sustentar outras políticas que não a de defesa, que não está mais no momento da defesa. Então, na verdade, ele vai trazer que a arrecadação tributária ela só tem tendência a aumentar, numa perspectiva de defesa e depois de manutenção daquilo que foi conquistado. E ele fala que o governo ele tem autoridade com a questão de fato e de ética também. A guerra é um meio potente de se conseguir atender a determinados fins, e os estados surgem através da descolonização e realocação do território por estados dominantes, independentemente das ações dos seus próprios governos, e a partir disso a vantagem de poder militar se torna enorme. Ele fala também como que parabenizar acho que foi esse termo que ele usou, os europeus, porque eles nunca sentiram uma desproporção de guerra, aqui ele fala, desproporção entre a organização militar e quaisquer outras organizações que determinam o destino de países no mundo contemporâneo. E daí depois ele cita isso, que surge através da descolonização e da locação. Ele é um autor que ele é conhecido muito por estudar a formação dos estados nacionais, né? E aí já no final do texto ele fala que apesar do lugar ocupado pela realização da guerra, a formação de estados, os países da Europa quase nunca experimentaram uma grande desproporção, né? E atualmente a analogia entre a formação da guerra e a formação do Estado de um lado e o crime organizado de outro está se tornando tragicamente pertinente. Isso que ele finaliza. O autor ele vai trazer um gráfico bem interessante, que ele sistematiza então como é que funciona o processo de guerra, de construção do Estado, de proteção. Então, é um gráfico cruzado porque ele pode acontecer iniciando em qualquer momento, mas teoricamente, iniciando pela perspectiva da guerra, o Estado faz a guerra e esta guerra que ele faz, ela vai gerar 3 consequências lógicas, mas assim, num processo de extração em que ele vai até o seu povo para conseguir arrecadar dinheiro para se sustentar na guerra, porque a perspectiva que o autor analisa é uma perspectiva europeia do século XVI, século XVII, o Estado ele não tem opção em não fazer a guerra, porque se ele não fizer a guerra, ele vai ser sucumbido por outro Estado, não tem uma proteção externa. Então, ele faz a guerra e ao fazer a guerra ele extrai da sua população meios produtivos para que ele consiga arrecadar dinheiro e se sustentar, ou para ter um exército próprio, ou para contratar um exército para aquele momento.
Isso faz com que, ao extrair o dinheiro, ele invista na perspectiva de proteção. E a perspectiva de proteção vai gerar, depois que o conflito acaba, um poder dentro do Estado para suprimir ou para controlar a violência e a fortificação do próprio Estado. Ou numa perspectiva inversa, o Estado vai, através da proteção, mesmo que ele não tenha um conflito iminente, mas o Estado vai buscar se proteger de um eventual conflito, e para isso ele vai fazer a extração, e à medida que ele crescer como Estado e fizer a extração, ele está protegido até o ponto que ele não tem mais com o que se preocupar no campo da proteção e passa a ser válido buscar conquistar um novo território, e ele promove a guerra e não a guerra vem para ele. Mas de qualquer jeito o autor vai trazer aqui que a guerra ela vai ajudar a construir a ideia de Estado, à medida do ponto em que o Estado ele se envolverá em conflitos, quer sejam esses conflitos internacionais ou conflitos externos, mas para que ele suprima os conflitos ele vai extrair da sua população algum tipo de recurso, e esse recurso vai ser investido no seu próprio, na perspectiva do conflito ou pós-conflito para a população envolvida dentro daquele Estado. Então, a Aline gostaria de botar mais uma colocação? Fazer mais alguma colocação? Então, de maneira bem sintética, o artigo vai trabalhar nesse sentido e vai trazer que essa relação do conflito que gera a criação do Estado, ela vai acontecer de maneira quase que permanente, porque o Estado pode ser um promovedor do conflito, na perspectiva de que o conflito ele precisa acontecer para legitimar a violência do Estado e para legitimar os elevados custos de extração a título de tributo. Então, se o problema não estiver acontecendo neste momento, o Estado fomenta o problema. Ele cria problema onde não tem problema para justificar o fato de cobrar elevados tributos e permanecer investido em segurança, e o que sobra do dinheiro da segurança investir em outra coisa. E essa violência ser legítima. Né? Vários pontos podem ser questionados, mas de fato hoje o Estado é aquele que tem legitimidade para praticar a violência. A gente aceita isso como sendo na verdade, eu aqui do campo do direito, isso é uma coisa muito correta. Mesmo sendo questionável no campo do direito administrativo, a gente considera que o ato administrativo é um ato legal, até que eu prove o contrário. Então, a princípio, aquilo que a polícia faz, que é um ato administrativo, é um ato lícito, até que se prove ser ilegal, porque ele tem essa capacidade de ser o legitimador da aplicação da violência. Eu até fiz a leitura, por mais inusual que possa parecer, de um outro artigo que trabalha este artigo aqui como fundamento, que é um artigo da Complutense de Madrid, do José Luiz Sousa Martins, que vai falar sobre como é que o crime organizado contribuiu para a democratização dos estados latino-americanos depois da ditadura militar, porque a ditadura militar, apesar de todas as suas problemáticas, ela tinha com mais presença esse monopólio da força do Estado. E o Estado, então, suprimia com mais facilidade o narcotráfico, as ilicitudes, e que no processo de redemocratização, o processo ilícito, principalmente vai trabalhar aqui no caminho das drogas, na verdade o artigo vai analisar principalmente o México, ele acabou por favorecer, então, a democratização, porque no sistema democrático o controle ou a legitimação da força, ela às vezes é mais questionada, e isso faz com que o Estado tenha menos força para reprimir o crime organizado. Então, ele vai fazer um link entre hoje o crime organizado como um mecanismo para auxiliador do Estado democrático de direito, mas ele também vai abordar aqui que a consequência é que o crime organizado talvez chegue num determinado ponto em que o Estado precise extrair mais dinheiro da sua população para combater não um inimigo externo, mas um inimigo interno, a fim de promover a sua defesa. Em síntese, acho que seria esse o relato do artigo. Abrimos a palavra então para debate. No século XVI, quando está se estruturando o poder europeu. Obviamente, esse processo pode ser retomado até o século IX. A história da formação dos estados e a necessidade que esses estados têm de extração de excedentes. O elemento básico é que primeiro somos soberanos.
O soberano se impõe sobre os súditos e do qual vai forçar a extração do excedente na forma de valor monetário. Nesse processo nasce o dinheiro. O soberano cria a moeda. Para você pagar o soberano, você precisa deter a moeda do soberano. Consequentemente, você tem que trabalhar para conseguir. Com isso, o soberano determina a dinâmica do funcionamento da economia. A tributação é a ferramenta que o Estado tem para determinar o funcionamento da economia com a finalidade de, como o Tite coloca, de viabilizar a extração de parte desse produto. Obviamente, e aí eu vou pegar o Fiore, José Luiz Fiore brasileiro, que vai chamar a atenção para o papel da guerra, a mesma guerra que o Charles Tilley vai estudar. Os estados nascem da guerra e se justificam pela guerra. É o que as potências fazem até hoje. Por que os Estados Unidos falam tanto em segurança? Por que os ingleses falam tanto em segurança? Por que os russos falam tanto em segurança? E o índice é a questão da extração da riqueza. Obviamente que nenhuma economia pode bancar os custos da guerra. E é aí que você entende a entrada do sistema financeiro moderno no sistema de crédito. E é por isso que o Estado, com o poder de emissor, que é de emitir dinheiro, está sempre endividado. Porque os Estados precisam de alguém que avalie o risco da segurança, que é com o sistema financeiro através do processo da dívida pública. E mais, a dívida pública, portanto, se torna um elemento de dinamização da economia, porque os títulos da dívida pública servem de laço para tomadas sequenciais de crédito dentro do sistema financeiro. O mundo hoje está nesse nível. Não é mais a extração direta da população. É como os estados conseguem tomar dívida e extrair recursos para financiar o custo da dívida. Quer dizer, permitiu-se hoje deslocalizar a discussão do ponto de segurança para o ponto da gestão da dívida. Né? Isso permite um pouco, então, a gente ir além do que o Tilley propõe nesse artigo. A coisa é um pouquinho ou muito mais complexa hoje. Por isso que os estados bem-sucedidos são aqueles que conseguem fazer a gestão mais eficiente do sistema de dívida. Porque ele é a base do exercício do poder hoje. Nesse ponto, os economistas precisam aprender mais de política, os políticos mais de economia, os juristas mais de economia e política, e os economistas e os políticos mais do mundo jurídico. Quando a gente separa essas várias áreas, a gente não consegue mais ver esse todo, ou seja, não consegue ver como é que o exercício do poder se dá a nível interno. E o exercício do poder a nível interno, quando se transpõe para o cenário internacional, implica você observar que os estados mais eficientes são aqueles capazes de gerenciar esse mecanismo. E aí vocês começam a entender por que nós estamos em crise. Mesmo os estados mais eficientes hoje não conseguem mais gerenciar esse mecanismo. E a União Europeia, por exemplo, quando transfere para o euro esse processo, os estados perderam a capacidade de gerenciar isso. Esse talvez seja o grande problema da crise europeia. É só essa provocação que eu queria fazer para vocês, juntando o Tilley com a perspectiva de José Luiz Fiore. Mas, assim, claro que tem muita coisa que está ultrapassada, porque o Estado, eu vejo, ele assume novas características, mas, eu observando o que falou isso também, eu acho que há uma questão bem importante no artigo do Tilley, que eu considero, que a mesma lógica que foi utilizada para a criação do Estado, né, essa lógica gangster, acho que uma das traduções que eu fiz, não lembro agora o termo do artigo, ela transborda para as relações internacionais. Então, o Estado, ao mesmo tempo que ele garante o monopólio da força, ele precisa justificar o monopólio da força.
E como que ele faz isso? Perseguindo a guerra. E atualizando ainda mais o Chile, eu percebo isso claramente nas chamadas guerras próximas. Hoje, muito comuns atualmente, né, na Síria e no Iêmen, onde o Estado que patrocina o conflito civil age como gangster. Ele está fora e internamente ele patrocina o conflito para avançar também a sua tecnologia militar, justificar a sua tecnologia militar. O Chile, ele achava que o avanço em tecnologia militar não ia, digamos assim, fazer o Estado cessar de buscar guerra, porque a tecnologia garantiu a defesa. Ao contrário, ele tem que usar essa tecnologia lá fora, nas relações internacionais. Então, isso eu acho importante no Chile hoje, que a lógica de gangster, né, de construção do Estado-nação, uma lógica de um crime organizado, ela forçosamente transborda para as relações entre esses Estados. Mas tem um porém nesse cenário que implica o quê? O passado implicava expandir território, domínio. E o uso da força hoje não tem mais esse poder. Quer dizer, o uso da força no exterior implica em bombardear e destruir, não dominar e conquistar. Os Estados Unidos tiveram que sair do Iraque, tiveram que sair do Afeganistão, destruir os países. A mesma coisa ocorreu na Iugoslávia, quer dizer, o exercício do poder militar hoje é poder aéreo, mísseis, aviões e controle de redes. Então, você destrói aí as infraestruturas, mas você não consegue dominar no terreno. O exemplo Síria é muito claro. Você tem Estados Unidos e Rússia bombardeando, apoio da Inglaterra, Austrália, Canadá, está todo mundo bombardeando. Mas ninguém domina em solo. Quer dizer, você tem as grandes potências do mundo bombardeando os arrevistas, o exército sírio fazendo o trabalho em solo e não consegue dominar o território. A guerra moderna tem esse porém. Mas, ao mesmo tempo, ela sustenta um sistema de extração de recursos. E a leitura do Chile permite mais uma discussão. O debate que a gente vive hoje, ele repete mais ou menos o que aconteceu nos idos de 1740, 1760, que é o debate entre aquele Estado absoluto e as primeiras ideias liberais. Por quê? Porque a extração do Estado hoje está de tal forma que ela sufoca a sociedade. Então, os adeptos, seja eles do discurso neoliberal, do menos Estado, o Estado está muito grande, guardam uma certa proporção do que ocorreu no início das revoluções liberais. Né? Que Estado nós queremos sustentar? Só que essa discussão não aparece para a sociedade comum. Lembra, isso não é um problema de Brasil, é um problema de mundo. Esse debate está colocado em Alemanha, está colocado em França, Inglaterra, Estados Unidos, Brasil agora. Só que a gente não consegue identificar claramente os atores em disputa. Mas o Chile permite a gente, a partir desse diálogo, tentar identificar esses atores. É um debate político muito rico, se você quiser usar o Chile. Fica à vontade, ele está provocando vocês. Eu ia falar muito com a semelhança do Fiore, que eu tive lendo o Fiore quando no primeiro semestre da graduação com o Grande, eu fiz um artigo sobre ele. E uma coisa que está implícita, por esse Estado, que ao mesmo tempo que o Fiore vai chamar de uma via de mão dupla, ao mesmo tempo que ele é traidor, ele luta por essa guerra, é a característica inerente do sistema, né? É um sistema onde o Estado que não se expande é um Estado que não sobrevive. É até a própria expressão que o Fiore usa do Norbert Elias, quem não sobe, cai. Então, trazendo um pouco como o Paulo tentou trazer para o âmbito das RIs, é totalmente uma forma de pensar que está totalmente de encontro com as teorias que a gente viu, que é o rei. Não, aquilo não é um papo assim. Eles não estão preocupados com instituições, é um sistema competitivo. E lembrando que é uma discussão muito atual nos Estados Unidos agora, pensando um pouco no que o Grande falou, é que eles tentam medir a liderança dos Estados Unidos pelo conceito chamado comando dos comuns. O que é esse comando dos comuns?
é um domínio, vou ler aqui, um domínio quase absoluto em todas as dimensões que pode ter do poder. Mesmo que não haja guerra, há um contínuo desenvolvimento desse comando dos comuns, que é o domínio quase absoluto do espaço, entendido como a órbita terrestre, o seu comando do mar, dos oceanos, sua capacidade de impor e sustentar a supremacia aérea na região em que atuar, além dos elementos concretos em todas as regiões geográficas. Ou seja, então essa discussão que a gente vê agora na eleição americana de um maior isolamento dos Estados Unidos envolve todas as questões também de projeção de poder, que a capacidade de projeção global dos Estados Unidos é baseada nesse comando dos comuns, nessas 5 dimensões de poder. Que é um pouco também que a discussão de Chile mais atualizada pode trazer, principalmente porque, como o Grande falou, essa extração direta é um problema latente nos Estados Unidos. Então, essa é uma forma de justificar os gastos militares. Ainda muito se fala que a China, em termos absolutos, a China pode estar crescendo muito mais do que os Estados Unidos em termos militares, mas em termos relativos, o gasto do PIB americano ele é imensamente superior ao da China. Imensamente superior, e também não é a questão de gasto, para o nível tecnológico da China chegar nos Estados Unidos, o gap ainda é de mais de 30, 40 anos. Mas o poder de extração chinês é muito maior. Essa é uma discussão que a gente pode ter. O Grande ele acredita que o poder de extração tanto da Rússia como da China era muito maior do que o dos Estados Unidos, mas até quando? Até quando? A China é uma sociedade fechada, mas até quando esse poder de extração vai conseguir se converter em poder como agora? Uma coisa é ter recurso, outra é extrair para transformar em projeção. Esse é o modelo político adotado internamente. Você tem na Rússia um líder centralizador, com comando por toda a estrutura do Estado. E na China você tem o Partido Comunista. Então você não tem ainda grupos da sociedade civil, seja empresários, seja sistema financeiro, seja, digamos, uma classe média, capaz de se contrapor a isso, que nas sociedades democráticas isso pode surgir. Nesses países, o surgimento de grupos desse tipo são vistos como ameaça ao Estado e automaticamente eliminados. E aí você precisa compreender os modelos políticos de cada sociedade internamente. A briga é pela extração. Você pode dizer, mas a briga é para construir um ideal comum. Esse discurso para ganhar voto na eleição do modelo brasileiro que forma eleitores analfabetos e políticos semi-analfabetos. Isso pode gravar. Isso não precisa tirar. Então, Bruno, como você falou, interessante, o exercício militar não visa mais a expansão territorial e tudo mais. Exercício do poder, o uso da força militar. Exatamente. Então, ela visa o quê? A expansão comercial? Então, os estados seriam um mero comércio? O estado quer ter ainda mais poder de lucro a partir dessa extração? Então, o estado agora ele virou uma multinacional? Não. Esse é outro problema. O Marco foi muito claro. Quando o Estado, ao construir toda uma estratégia, uma doutrina de segurança nacional, uma doutrina de defesa, seja ela interna ou externa, ele precisa extrair excedente. Quanto maior o nível de ameaça, maior o nível de excedente, foi o que o Marcos colocou, né? Maior o nível de excedente que a população aceita transferir para o Estado. O que acontece? Depois do conflito, depois de apaziguado, o nível de tributação não cai. Essa extração continua ocorrendo e se investe em outras áreas. Por isso que eu lembrei e coloquei Fiore e chamei a atenção para o papel da dívida pública, para o sistema de crédito que os estados precisam criar quando não é mais possível extração de excedentes. Na Europa, a média de extração está em 50% do PIB. No Brasil está em 36, 37, caminhando para 40%. Nos Estados Unidos está quase 50% do PIB. Então, é uma extração muito grande. Quando eu ironizo e digo assim, vamos entregar para Portugal, que a gente tentou fazer o Libertas, que será também, quando Portugal aumentou para o quinto, para 20%. Nós já estamos caminhando para 40%. Ou seja, de cada 3 reaisinhos que o seu trabalho produzir,
você vai caminhar direta ou indiretamente para o governo, queira você ou não, e se você não quiser e sonegar, a gente vai dar um jeitinho. Fica a força, né? Né? Quer dizer, o poder do Estado está cada vez mais presente. Então, aquele discurso que a globalização impõe menos Estado, inverte. Né? Depende pela lente que nós olhamos. Se nós olhamos pela lente do Estado, os Estados estão acumulando cada vez mais poder. Eu estou orientando um assunto sobre guerra nas relações internacionais. E a gente conclui o assunto mostrando que nós temos mais guerra hoje do que no passado. Se a gente começar a levantar todas as guerras que estão ocorrendo no mundo nesse momento, vocês vão se assustar. São 60 países que têm problemas de guerra. Né? A Colômbia votou? Não. Mais guerra. Mas é um problema aí, né? Um pouco a partir do que a Inara falou. Pela interpretação do Chile, pelo menos a que eu faço, você tem a variável inicial aqui que causa o movimento do Estado na guerra. O Estado se forma a partir da guerra, e aí para você ter fundos ou recursos para fazer essa guerra, você vai buscar a extração. Agora a gente pode inverter a ordem. Há um grupo que quer extração, portanto a variável primeira é a acumulação de certa burguesia. Vamos ser um pouco mais marxista. E aí eu vou buscar a guerra como justificativa. Ou seja, em primeiro lugar extração, depois interna. Eu posso fazer essa inversão. Mas pode ser montado. Mas o problema aí, eu estou buscando como você justifica a lealdade de um grupo de pessoas para essa extração. Criando uma guerra. Então a guerra é a variável aí. Mas aí independente, né? Mas o primeiro objetivo não seria a extração para depois vir a guerra? Não, mas como ele justifica a extração? Porque o estadista, o líder político, sempre vai saber que a extração que eu consigo tirar da sociedade é infinitamente menor do que ele precisa. A extração é infinitamente menor do que ele precisa. Por isso que todo Estado, Por isso que ele tem que Então, tirar a guerra. todo estadista minimamente inteligente vai ser capitalista. Sim, ele vai produzir um excedente, né? Capitalismo é o sistema mais eficiente para gerar excedente. O socialismo não é um sistema de produção de excedente. É um sistema redistributivo. Ele até vai citar aqui no texto que a própria criação do exército é para que sobre mais excedente. Que o custo para contratar pessoas para atuar de maneira isolada naquele conflito é de 50. Criando um exército, se o conflito se perpetua, é de 45. Então, não é bem esses números, mas é mais números. Então, eu tenho um lucro de 5 da extração. Eu extraio 50, aí eu pago alguém para conflitar aqui. Perfeito, mas se eu criar um exército, eu faço por 40. Então, eu consigo continuar cobrando 50, pagando 40 e me sobrando 10. E aí depois, se o conflito maximiza, eu só vou aumentando a proporção cada vez, eu gasto menos com o exército, me sobra mais e eu continuo cobrando 50. Então, exatamente isso que me parece que o Estado é comercial, Sim, extremamente por isso que comercial. nós usamos o conceito de ordem internacional ou de ordem interna. O que se discute de fato, né? É ordem. E que ordem? Então, quando eu uso a força, eu estou impondo uma dada ordem. Não é o direito que vem primeiro. É primeiro ordem, segurança, depois justiça. E se tudo isso estiver organizado, vai ter uma certa liberdade, baseado nesses 3 primeiros critérios. A ordem imposta pelo Estado, que pressupõe, vamos resgatar bem, eu sei que o Paulo acabou de falar, o monopólio da violência legítima. Né? E, a partir disso, uma estrutura de segurança, que aí implica a garantia do direito de propriedade, a garantia do revestimento, o monopólio da violência do Estado. E a partir de tudo isso montado, é que as suas liberdades serão consignadas, e o direito vai garantir. E o Estado vai viabilizar o Estado de Direito. E se tudo der certo, você terá bem-estar. Para isso precisa de uma ameaça. Ou seja, intenção não é variável. Isso. Intenção de acumular pode ser o fundo, o interesse de classe que está por trás, mas não é uma variável porque isso não gera uma coesão social, não gera um contrato social. E esse é o problema do E aí eu preciso de uma guerra interna ou externa, seja uma FARC, seja um Estado Islâmico, ou seja uma Alemanha nazista, para justificar essa construção do Estado. Ou seja, o que eu estou querendo colocar como variável não é porque a intenção não é variável. Podem colocar como uma variável independente. A intenção? Como resultado. Essa intenção, o interesse de classe não é variável. É que, por exemplo, para justificar a intenção, você precisa
de algum fato, de algum fenômeno. E seria uma variável se eu chegasse lá e dissesse: queremos acumular, povo, venham conosco. Aí todo mundo garante a lealdade. Eu acho que ele Por que o comunismo não durou? Mas vamos distribuir. Agora, venham, precisamos combater o inimigo X. Venham conosco. Opa, agora sim, vamos passar para o rei. Vamos aceitar a ideia cartesiana de passar para o Leviatã. Você vai testar isso no final do ano quando você vai para Chiapas. Aí você vai ver pobreza, mas gente feliz. É outra ordem, lembra? Você vai olhar a estrutura de... Que é oprimida, sufocada por essa ideia de Estado-nação. Essas comunidades aí, elas são, em certa medida, sufocadas. Não são modelos, não são modelos, não servem para o Estado. Não facilitam a extração. Não obedece, civis, tal, a lealdade ao Estado. Por isso que Chiapas é revolucionário. Não é porque eles adotam uma ideologia XY, né, para esses ideólogos de carteirinha. Eles querem uma autogestão dos recursos naturais sem se submeter ao Estado mexicano. A partir da visão que eles têm de natureza. A maneira de como o homem se relaciona com recursos. O rio não é um como eu exploro o homem que eu vou produzir. Anula essas comunidades diferentes que tentam. Vai lá, depois se inscreve no artigo, fala, leva as perguntas prontas, parte de Elson. O Tilly faz uma crítica realista cruel, passa por a verdade do Estado, né? E por quê? Sim, o Estado como uma construção social. Por quê? Seu histórico. Porque ele vai ao conceito-chave, poder. Isso. Ele vai olhar pela lógica do poder. Não na lógica do que é, do que deve ser. Mas de como o poder se estrutura e como ele estrutura a vida em sociedade. Você pode pegar Leitine e Foucault, se quiser. É uma desconstrução do poder, mas Foucault vai dizer que o poder tem tudo. Mas já que nós estamos aí nos críticos, vamos para os povos modernos também. Olha que leitura tique, gente. Eu amaria estar numa banca dessa. Eles não vão recursos. O Borges também faz o mesmo exercício que o Chile, mostrando de todos os países, principalmente o capítulo 6, que demonstra a ascensão e a queda do Reino Unido, totalmente. O Reino Unido caiu quando não teve mais o poder de financiar a guerra, que é o que ele consegue demonstrar fazendo um paralelo com a França. Que a França não tinha tanto poder financeiro, mas tinha capacidade de extração de um território grande e um exército bastante considerável em relação ao Reino Unido. Que eu acho que ele consegue colocar, de certa forma, uma simetria entre todas as variáveis, assim, por exemplo, ao mesmo tempo que antigamente tinha poder de financiamento, mas ele também consegue a geografia, o poder de mobilização, então ele consegue também trabalhar com vários recursos de poder ao mesmo tempo, que ele mostra que determinadas potências foram ascensão e declínio em relação à falta de alguns recursos de poder. E essa leitura do Tilly, mesmo tentando trazer um pouco para aí, tem muito autor que usa, principalmente na minha dissertação agora de mestrado, por exemplo, o trabalho do William Wolford, ele não cita Tilly, assim, mas ele usa muito dessas ideias de a capacidade de extração do Estado para projetar poder, totalmente baseado nessa ideia, assim, mas é que eles não deixam bem claro, assim, mas é uma coisa ainda que permeia bastante o debate, mesmo em relações internacionais, mas não é um debate tão aberto como a gente faz das outras teorias. Eu vejo assim. Só que assim, ao contrário do Paul Kennedy, eu acho que o professor Weber, né, o Tilly ele é sociológico, ele está dentro da chamada sociologia histórica. Então ele monta essa estrutura de conceitos analíticos aí, bem sociológicos, que servem para a história da formação do Estado-nação. E aqueles 4 elementos ali, a gente não pode esquecer, a Nayara falando da questão do comércio, né, eles são formas de violência, todos os 4, para a formação do Estado-nação, segundo o Tilly. São formas de violência. Então a extração é só uma forma de violência. O objetivo ali é a consolidação e expansão do poder do Estado.
utilizando de forma não hierárquica, a meu ver, as 4 violências. Então, tem que fortalecer o Estado fazendo guerra, extraindo, aumentando o Estado, tem que ir gerando pânico mesmo na população para justificar a proteção do Estado. Por isso que eu vou morar no Paraguai. Não, sim, O Bolkestein, ele já sai do debate pronto do Estado, assim. Pronto, Ele quer mostrar a O história. faz essa resgate. O time faz a discussão, o Bolkestein não, ele já entra e mostra, relata fato, né? Como se um bom historiador. E aí tu falou da Inglaterra, né? Mas eu vi, por exemplo, esses dias que a Inglaterra, em tempo de Brexit, ela só esse ano, se eu não me engano, no The Guardian, ela comercializou com o IEM 4 bilhões de dólares em armamento. E lá não tem uma guerra. Exatamente, lá não tem uma guerra civil interna. Então, olha aí, questão do lucro, do excedente lá. E até se falava em terceirização, né, questão do exército e tal, a terceirização da guerra, ou seja, não precisa dos militares, não precisa colocar os nacionais para fazer guerra, patrocina lá no outro território, como está acontecendo agora no Iêmen. Porque a Inglaterra faz isso século XIX e a guerra para o Paraguai, que financiou todo mundo. Não, o Platio, a Inglaterra é uma mistura. Mas eu concordo com o Paulo. Eu acho que o autor não colocou isso necessariamente numa hierarquia. Os elementos vão acontecer todos os 4. Eles precisam existir em algum momento, né, para que o Estado seja válido. Mas não necessariamente tem que ser a guerra o primeiro elemento ou a extração, ou qualquer outro. E eu acho que até ele fala no artigo, né, o professor ele falou que ou o Estado se adequa, ou o Estado pratica essas 4 formas de violência, ou ele vai perecer. Sim. E aí, pro bem e pro mal, o Brasil pratica. Que é daí que surge o debate da superextensão imperial, né? Que é ainda que é um debate que hoje se mantém, né? Que a gente vê, por exemplo, todos esses autores, Micharmer, Wolford, esses caras discutindo de superextensão imperial, é isso que eles estão discutindo. Mas entenderam agora porque eu quero prender o Moro, o historiador que não entende nada de... Pode gravar isso. E toda essa turma aqui vão ser junto, porque vocês são burros também. Para nós falta senso de ameaça. Mas a gente poderia ter transformado o crime interno na guerra, mas a gente também não transforma. Não. A nossa visão de conflito interno é meio, não sei, ela é meio mascarada, assim. A gente não vê o conflito interno como um justificador do extrator do capital. Movimentos desses como Sul, meu pai. Eu já ia falar. A fraqueza do gangster do Brasil. O fascismo surge quando a exceção está exageradamente elevada. O Estado é sempre exceção. Engano, pensando um pouco, fazer uma provocação para ti em termos de geopolítica. A formação social de um Estado em determinado âmbito geográfico, de certa forma, molda o expansionismo do Estado. Por exemplo, tu pensa o Estado russo, é um Estado que se construiu um Estado expansionista. E sempre com a imagem do medo da invasão. Então, há uma formação social na própria identidade do Estado. A gente vê isso nos Estados Unidos, a gente vê isso na Rússia, a gente vê em alguns estados europeus que não vê no Brasil. Então, é uma analogia que a gente não consegue ter esse tipo de noção para o caso brasileiro. É que, vou dar uma resposta liberal agora. É que as nossas elites sempre foram extrativas. As nossas elites só em ganhar dinheiro aqui para... Desculpa, eu digo isso em sala. Para dar uma visitada no puteiro do Uruguai ou no shopping Miami. Mas por que precisa ser estratégico? Porque a gente não teve que lutar desde o início com para construir um Estado. Não teve uma formação social de um Estado, por exemplo, russo, que tanto a leste a oeste sempre combateu, tentou expandir do lado da China, do lado dos europeus. Então, também a formação da identidade do Estado expansionista é uma coisa importante. E a gente consegue ver quem é potência hoje, a China, a Rússia, os Estados Você quer Unidos. fazer uma prova disso? Você relaciona com o professor português. Vai debater com o professor na faculdade portuguesa, ele tem noção clara do papel de Portugal. O intelectual português de Portugal, mesmo hoje, um país à margem do sistema. Ele tem clareza da noção de Portugal e que Portugal foi. Nós não temos. Os portugueses
sabem a importância de Portugal. A nossa elite intelectual não sabe da importância do Brasil. A nossa elite intelectual quer ser reconhecida pelos outros como igual. Sem ser igual. É aquele conceito, Aí fica as Fernando Henrique de puxando geopolítica saco, que a gente né? não usa muito em RI, coesão social. Que esses estados a gente vê, principalmente em escritores de geopolítica, assim. Existiu desde o início, pega o século XV, século XVI, sempre foram estados que formam uma identidade de estado. Que, por exemplo, a Rússia mantém essa identidade de estado. Então é uma coisa que o Chile, eu vejo, uma sociologia que explica a formação desse estado para determinados tipos de estado. Por que ninguém consegue aplicar Chile na África? Será que o Estado-nação tradicional europeu expressionista se aplica na África? É um bom trabalho de... A China, será que o Chile se aplica à China? Ah, sim. Ah, é bom. Se eu não me engano, essa pergunta surgiu na minha aula de mestrado lá na USP, sobre a questão da África. E eu acho que o ex-aluno Olivari saiu uma resposta, basicamente porque a África é a parte inferior, que é vítima da violência externa, desses 4 tipos de violência aplicada à relação É uma área de extração direta. Por isso que a gente chega à conclusão que é uma, não sei se a gente pode chamar de teoria, mas uma abordagem das grandes potências. De estados expansionistas. Sim, que explica por que o Estado não se formou em outras regiões, e ao contrário, ele não se formou, mas nada se forma, porque ele é uma administração direta das grandes potências. E os estados do estilo europeu que se tentaram construir na África foram todos desastrosos. Todas as causas. O que, na perspectiva do Chile, é bom, tem que ser desastroso. Tem que ser desastroso. Até hoje, por exemplo, a França está aliada com o Chad, questão de recursos escassos. Você tem esses grandes estados europeus garantindo aliados na África, independentemente do modelo de Estado. Quando os aliados caem, aí eles entram para justificar, não, o modelo de Estado não pode. O modelo de Estado tem que surgir. Vocês querem ver como é que a coisa é tão importante, essa discussão de como o poder vai se projetando? Até as religiões são construídas com essa finalidade. O que vocês acham que tem tantas religiões? Quando tentaram dar uma paradinha na Inglaterra, eles criaram a religião anglicana. Quando os alemães tentaram ver a própria história do protestantismo, os calvinismos da vida, se você começar a olhar mesmo, é em algum momento que o exercício do poder do Estado está pressionado externamente. A imposição religiosa implica a construção de outra virtude religiosa. Não deixam de ser cristãs. Mas na própria Europa surgem várias denominações cristãs. O Chile fala isso no texto, ele cita o exemplo da igreja. Então, e hoje, novamente, essa discussão aparece. Os sunitas, os xiitas, os cristãos, quer dizer, a gente tem um maldito costume de separar política e religião, quando na luta do poder todos esses elementos são armas para construir esse processo.